Hoje eu quero falar com vocês sobre 3 fundos imobiliários que eu não invisto nem morto. E vocês vão entender o porquê desse trocadilho. Então se liga nesse vídeo, que é um vídeo muito bacana. Eu andei dando uma lida aqui e encontrei informações muito interessantes sobre o primeiro fundo que eu vou falar com vocês e gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo. Então já deixa o like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse e deixa nos comentários aí quais seriam 3 fundos imobiliários que você não investiria de jeito nenhum, que não entraria na sua carteira de dividendos de nenhuma forma, independente do preço que ele estiver sendo cotado. E não se esqueça de colar na descrição, que tem aquele material bacana para quem já investe em fundos imobiliários e quer se aprimorar, ou para quem está começando a investir e quer aprender a tomar as melhores decisões já com o pé direito para sua carteira de investimentos. Então, roubando aqui um pouco a fala do meu amigo Matheus aí, do canal Investidor Qualificado, como eu não gosto de enrolar, eu já vou direto aqui mostrando para vocês qual é o primeiro fundo imobiliário que eu quero mostrar para vocês, que eu não invisto de jeito nenhum e sei que muita gente também não investe, tá? É o fundo imobiliário CARI11. Cara, esse fundo imobiliário está sendo cotado nesse momento a R$2. Isso mesmo, R$2, um fundo imobiliário custando R$2. E por que esse fundo custa tão barato assim e está sempre caindo, subindo de repente? Tem uma certa volatilidade muito grande nesse fundo. Esse fundo imobiliário é um fundo diferente, é um fundo de cemitérios, como a gente consegue ver aqui, ó, Brazilian Graveyard Death. Eu não sei como é que lê, né? Não sei se lê assim. É o fundo CARI11, um fundo de cemitérios. Tem uma liquidez média diária muito pequena, tá? De 3.000 negociações. O último rendimento que ele entregou de 0 centavos. Então esse fundo não paga dividendos. É um dos motivos dele ter uma grande oscilação nas cotas, tá nesse momento a R$2. Esse fundo tem um patrimônio de 290 milhões, o valor patrimonial de cota dele é de R$8,13. Como ele está sendo cotado a R$2 hoje, 2,06, então isso dá um PVP de 0,25, então ele praticamente está zerado, está sendo vendido de graça aí, porém ninguém quer comprar esse fundo imobiliário. Eu acredito que quem tem esse fundo e não vende é porque deve estar com muito prejuízo. Descendo um pouquinho aqui para a gente dar uma olhada no gráfico de cotações desse fundo, a gente consegue ver que ele é um fundo que tem umas oscilações meio diferenciadas. Ele andou muito tempo de lado aqui, subindo um pouquinho, tá? Depois veio caindo, chegando a menos de R$1. E aqui no fundo do poço dele, ele de repente deu uma disparada para mais de R$5. Então quem tinha cota desse fundo a 40 centavos, olha quanto dinheiro conseguiu ganhar. Claro, se é que vendeu essas cotas, né? Porque eu acredito que muita gente segurou essas cotas e tem elas até hoje, acreditando que poderia subir mais. E tá tomando mais um baita de um prejuízo. E se a gente for olhar na relação de dividendos desse fundo, esse fundo é bem antigo, de 2011, tá? Muito antigo. Se eu não me engano, ele é de 2011. Esse fundo não entrega dividendos faz muito tempo. E os últimos registros que a gente tem aqui é de 1 centavo em junho de 2029. 0 alguma coisa aqui, por aí vai. Você pode ver que nem mostra aqui no site. Resumindo, esse fundo não paga dividendos. Quem investe nele tem que contar somente com a valorização. E por que eu, particularmente, não invisto nesse fundo imobiliário? Olhando o relatório desse fundo, a gente vê que é um relatório muito pequeno. Você descendo um pouquinho, você logo acaba o relatório. E não tem muita informação aqui no relatório. Só tem as informações do fundo, os dados do fundo e tal. Aqui um pouco da rentabilidade do fundo, que vem só afundando. E a composição da carteira, que a gente vê que ele investe 54% aqui no Cortel Holding, 54%, se Cortel Holding SA, Jazido Cemitério Morumbi, 16% do patrimônio dele está aqui, e Cemitério Parque Terra Santa, 29%. E eu quero compartilhar alguma coisa com vocês sobre esses investimentos que eu descobri aqui no site do Marcelo Fai, ele fazendo uma análise bem bacana, tá? Já é bem antigo esse material, mas uma questão do risco desse fundo imobiliário. E porque ele tem esses investimentos que são uma forma de investir em sociedade. Esse fundo já teve outros investimentos, eles acabaram vendendo tudo para poder acabar com o fundo. A ideia era essa. Porém, apareceu uma oportunidade de fazer outro tipo de investimento que eles acabaram entrando, fizeram uma assembleia e entraram novamente. Tem alguns anos atrás já isso. Não vou me lembrar agora quando foi isso, mas vou trazer para vocês se eu conseguir achar aqui. E uma coisa bem interessante é o risco de transparência desse fundo. Como a gente viu lá no relatório, o relatório não tem nada de informação. É o principal risco que o Marcelo Fai, que é um baita analista, o cara é muito bom mesmo, traz aqui pra gente, que é a transparência das informações, que falta muito nesse fundo imobiliário. Nessa análise aqui ele mostrou que aproximadamente 68% dos recursos do CARI11 está investido em sociedades, está aplicado em sociedades que por sua vez são detentoras de direitos sobre os imóveis da carteira do fundo. Então ele destaca aqui que nos relatórios não tem o detalhamento assim, de cascata prestando conta de como é que funciona esse investimento do fundo, e o investidor fica dependendo da boa vontade da gestão, que não traz as informações com transparência para a gente. E aqui ele ressalta ainda mais, cara, de fato não se trata apenas disso. Ao investir em sociedades, o fundo adquire uma liberdade maior acima do escopo previsto no seu regulamento. Quando o fundo investe em sociedade, se torna possível até mesmo evadir a responsabilidade de distribuição de rendimentos. Então, fazendo esse tipo de investimentos,
que o fundo está fazendo nos dias atuais, ele tem a possibilidade de, se não quiser a gestão e a administração, não distribuir rendimento. Então, para quem investe em fundo imobiliário, ter um fundo desse na carteira não tem nenhum sentido, porque fundo imobiliário é um veículo gerador de renda. Então, com esse tipo de investimento que o CARI 11 faz, ele está livre, vamos dizer assim, dessa responsabilidade. Não precisa distribuir rendimento para os seus cotistas. Então, esse é o primeiro fundo que eu não invisto, e esse é o principal motivo, tá? Além da falta de transparência, essa possibilidade que eles têm, graças ao investimento dele, de não precisar distribuir rendimento. O segundo fundo é o BCFF11, que eu acredito que muita gente não vai concordar comigo, mas eu não gosto do BCFF. É um FOF que parece que está muito parado, a gestão dorme muito. Nesse momento ele está cotado a R$ 61,70, tem uma liquidez até que boa, tá de 35.657 negociações. O último rendimento 56 centavos, está sempre nessa faixa, que dá um yield até interessante, 0,89. O patrimônio dele é de 1,9 bilhões, é um fundo bilionário, e o valor patrimonial da cota dele é de R$ 75,57. Nesse preço que ele está atualmente, isso dá um PVP de 0,82. Então, se você está pagando esse preço hoje, você até que está fazendo um negócio razoável, você está comprando ele com quase 18% de desconto. Lembrando, não é recomendação. Então vai dar um yield até que bacana, quase 10%, se eu não estiver fazendo as contas erradas. Se a gente der uma olhada no histórico máximo de cotações desse fundo, a gente vai ver que teve gente que chegou a pagar aqui muito caro nas cotas do BCFF, tá? Quase R$ 114, R$ 117 até, como a gente consegue ver, e teve momentos de muita baixa, porém hoje, nesse momento atual, esse fundo chegou nos menores preços, chegando a R$ 60,85, a menor cotação que esse fundo já teve. Quem está comprando agora, com certeza está fazendo um bom negócio. Além desse potencial de valorização, tá com um yield bem mais alto um pouco do que ele costuma pagar. E o dividend yield é uma das causas de eu não gostar desse fundo imobiliário, do BCFF. É um fundo que foi muito dependente anteriormente de giro de carteira para ganho de capital, e hoje a gente consegue ver que de 2016 para cá ele tá com um dividendo nessa caixa dos 55 centavos, 50 nessa casa aí. De 2016 para frente, e o dividendo não cresce, cara. O dividendo simplesmente anda de lado. Então, mercado em baixa, mercado em alta, tudo acontecendo, e o BCFF tá morto, tá parado. Para mim, não faz sentido ter o BCFF na carteira, sendo que tem outros FOFs pagando muito melhor. Tem FOF pagando até 1% ao mês, como é o caso do UEFF, que tá na minha carteira. Então, para mim, não faz sentido ter o BCFF hoje em carteira. Talvez nesses preços possa até ser interessante, porque ele está com yield de mais de 10% nesses preços atuais, se ele continuar pagando nessa faixa dos 50 e poucos centavos de dividendo. E além dos 10%, você ainda tem aquela possibilidade de valorização da cota. Então, fica a critério aí do investidor fazer uma análise mais completa e ver se vale a pena colocar esse fundo na carteira, mas já adianto, para mim, eu não coloco na minha carteira. Tem FOFs muito melhores aí. E por último, mas não menos importante, o MXRF11, mas não é que eu não invisto no MXRF11, tá? Eu não compro o MXRF11 acima dos R$10. Então, de muito tempo para cá, desde o ano passado para cá, que eu não estou comprando o MXRF11, e ao contrário, eu cheguei a vender as contas dele que eu tinha. Nesse momento ele está aqui cotado a R$10 com 32 centavos. A gente vê que esse fundo tem uma liquidez gigantesca de mais de quase 800 mil negociações no dia, top demais. O último rendimento que ele entregou foi aqui de 12 centavos, que dá um yield no mês de 1,17%. Esse fundo tem um patrimônio bilionário de 2,3 bilhões e parece que já está com emissão aí querendo aparecer nas portas. O valor patrimonial dele é de 10,11, como ele está sendo cotado aqui a R$10,32, então isso dá um PVP de 1,02, então um pouco acima do que ele vale. Se você compra ele hoje, você está pagando 2% a mais do que ele realmente vale. E eu não pago mais de R$10 nesse fundo imobiliário. É um critério meu, tá? Cada um tem que ter seu critério e saber o que é melhor para sua carteira. Eu não aceito. Se a gente olhar o gráfico de cotação desse fundo, a gente vê que teve gente que já pagou caro nesse fundo aqui, ó, mais de R$13. Aqui tá 137, porque esse fundo passou por um desdobramento. Isso aqui não foi que ele caiu desesperadamente, não. Foi um desdobramento que aconteceu, que é quando a gestão, a administração pega as cotas desse fundo e divide em um número maior de cotas. Por exemplo, quem tinha uma cota aqui valendo R$137, depois do desdobramento passou a ter 10 cotas valendo R$13,75. Então foi simplesmente isso que aconteceu. Uma cota foi dividida em 10. Por isso que o preço dele caiu aqui da casa dos 100 para os 10. E hoje vem caminhando aqui nessa região por muito tempo. Mas como a gente consegue ver, teve gente que pagou caro nesse fundo imobiliário. Se liga só nisso, nessas cotações. E com relação ao dividendo, hoje ele está aqui com um dividend yield aqui na casa dos 12%, mais de 1% ao mês. Mas se a gente der uma olhada no gráfico aqui completo de dividendos, a gente vê que ele vem pagando sempre que 8, 7 centavos, em muitos períodos aqui 7, 6 centavos. E agora veio aumentando o dividendo conforme a inflação e o CDI vai subindo, porque a carteira dele é bem balanceada entre CDI e inflação. Então isso acabou melhorando muito os dividendos desse fundo, fazendo muita gente entrar nele. Hoje ele já deve estar com mais de 800 mil
cotistas, é o maior fundo em número de cotistas da nossa bolsa, mas eu não compro atualmente simplesmente por isso. Tá acima dos R$10, para mim não vale a pena entrar, para mim. Agora, quem gosta do fundo, com certeza tá comprando de balde, né? Bom, além de deixar nos comentários quais os fundos que você não compra de jeito nenhum, diz aí também o que você achou dessa seleção de fundos que eu coloquei nesses 3 que eu não invisto. Tirando o MXRF11, que eu não compro somente por causa do preço, tá? Mas eu gosto também desse fundo imobiliário. Mas nesse preço, para mim, não entra na carteira. O vídeo vai ficando por aqui, valeu, é nóis, fui!